Se a sua fé te ensina a refletir seus atos, se a sua fé te ensina a ser uma pessoa mais respeitosa, muito melhor ainda. Porque você olhando o seu, você não precisa olhar o outro. Se você não concorda com o que o outro está fazendo, as mãos, ou você não faz, ou dependendo do grau de periculosidade que a pessoa está fazendo, você denuncia ou procura ajuda. Uma ajuda para aquela pessoa ali que está se fudendo. Mas você não sai do seu eixo. Por falar em corra, que mensagem o senhor dá para a pessoa que diz eu tenho caveira e esse daí não é caveira não, meu caveira não é assim? A pessoa, por exemplo, olhe para mim e fale, aí não tem caveira. Que mensagem que eu daria para ela? Seria isso? Acho que fica mais tangível, fica mais sentido o negócio. Você fala, que quem fizer comigo, eu vou estar fazendo com todos. E eu digo que não tem problema, viu? Não tem problema. Problema mesmo para mim, não. Tem problema se meu filho todo tempo virar para mim e começar a inventar que eu tô cobrando dinheiro dos outros, que eu tô falando que os outros têm que deixar, ou precisar fazer, ou deixar de fazer para alcançar a benção deles. Aí eu vou ficar puto, aí eu vou ficar bravo, chicote vai estralar. Agora, eu não acredito no caveira X, não acredito no caveira Y, acredito só no meu caveira. Parabéns, siga nesse caminho, só não encha o saco dos outros. Só não vai lá bater na porta desse caveira que você não acredita e ficar esculhambando ele. Tem essa opinião para você e pros que te procurarem e perguntarem daquele caveira. Aí sim, porque a pessoa tá vindo e ela está te questionando sua posição sobre determinada pessoa. Igual a outra pessoa, é só não fazer fofoca. Você não tem que acordar e sair falando das outras pessoas, não. Você fala do que você acredita e se alguém vem te perguntar, você fala, fulano é assim, eu não gosto. Isso que fulano faz, eu não gosto, não acho certo. Acho ridículo, acho capona, acho irritante, acho miserável. Aí sim. Agora, só o fato da pessoa ter o pensamento dela, ou ela falar com ela mesma, com os amigos dela, isso aí não é caveira, não tem problema. Só não encha o saco daquele caveira ou daquela pessoa desnecessariamente. Boa noite. Boa noite, senhor Exu. Boa noite, pode chamar de seu Jefferson? Pode, senhor. Como lhe conheci, então como lhe chamar? Qual é o nome do senhor? Eu me chamo Exu Caveira. Para o menino aqui, Exu Caveira, e apenas Exu Caveira. Não tenho muita lenga-lenga com o nome. Ajuda aqui que eu tô meio enroscado aqui. Tá certo. Quer falar seu Caveira, seu Exu, fica seu critério. Mas o senhor tem algum ponto de força, tipo Exu Caveira da Calunga, da Encruzilhada, do cemitério? Sim. Eu seria um Exu Caveira da linha da morte. Trabalho no cemitério, trabalho com a questão da passagem do ser humano desse plano para o próximo. A palavra morte por nós tem sido ao mesmo tempo muito temida e ao mesmo tempo muito incompreendida. O que o senhor pode falar, sabendo os nossos sentimentos a respeito dessa passagem, para aqueles que ainda temem a morte? Que eu posso falar do pessoal que ainda vai passar pela morte, vocês no caso. Isso, e que tem medo. Nada, Deus não fez nada. E quando digo Deus, não digo numa visão cristã ou visão fechada, digo numa visão geral. Deus, o Criador de tudo, ele não fez nada à toa e nada para se perder. Então o que vocês têm que pensar muito antes. Se lá do outro lado tem algodão doce, se tem montanha-russa, se tem hospital, se vai ter outra vida, vocês têm que pensar que a hora de viver é agora. A boa vida, o paraíso máximo que vocês vão ter é esse aqui. Essa vida ela é uma dádiva, ela é um presente, que é a única vida que vocês vão ter, a única existência, que vocês têm uma escolha, que vocês têm diversos caminhos a seguir, que vocês podem amar, que vocês podem ficar tristes, que vocês podem sentir raiva, sofrer. Tudo isso faz parte de ser humano, dessa vida e desse presente, de uma vida que você pode escolher. Lá do outro lado não tem muito o que escolher. Lá do outro lado a gente só trabalha, a gente só segue o fluxo. O que Deus falar que é para ser, vai ser, já era.
Se for para ser uma pedra, vai ser uma pedra. Se for para ser um Exu, vai ser um Exu. Não tem muita questão de o que eu posso fazer para ser alguém melhor do outro lado. Você vai ser você. E o que Deus achar que você tem que ser com base no que você fez aqui. Não é que você vai para o inferno ou você vai para o céu. Se você for uma pessoa de destruição aqui, ele vai te encaixar numa linha de destruição do outro lado. Ou vai achar por bem reformular isso em você. Pegar essa sua destruição e fazer de você uma entidade, um ser que possa construir coisas. Fazer algo diferente do que você acabou escolhendo fazer aqui na Terra. E não precisa ter medo da morte. Ninguém teve medo de viver. Então não tem por que ter medo de morrer. Antes de viver, vocês não sabiam se viver era bom, se vocês iam ter uma vida boa, se vocês iam passar por alguma dificuldade, algum abuso, algum assassinato. Vocês não sabiam nada disso e vocês abraçaram a. Então pense que a morte é isso. A morte é só mais uma etapa na sua existência. Existência essa que nunca dependeu de você. Depende do que o Criador acha necessário que você seja para você seguir esse fluxo de equilíbrio no universo. Então não se aperreie. Tenha paciência, viva a sua vida, seja livre, faça valer sua liberdade, faça valer a sua fé, faça valer o seu ar, faça valer até o seu sofrimento, porque isso é ser humano, tudo isso é ser humano. Por que o encarnado tem que morrer? Ainda mais agora com a inteligência artificial, né? Logo a vida provavelmente vai se expandir, né? Então, por que as pessoas têm que morrer? A questão do tem que morrer ela é universal. Tudo no universo passa por esse processo. Nascer, faz o seu trabalho e uma hora você acaba. Você precisa acabar para a sua energia se dissipar e gerar novas energias, novas vivências. Então a morte ela é apenas o processo de criação, destruição e renascimento. Nasce, morre e se transforma. Nasce, morre e se transforma. Para o universo ser infinito, Deus começou dessa maneira. Ele começou criando, matando e transformando. E o universo foi se expandindo conforme as coisas se geram, conforme a energia ela se acumula e ela chega no ponto de explosão para transformar novas energias. E com isso fazer cada dia mais e mais vida. Todo ser humano pode ser perdoado, independente do que ele fizer? Questão de perdão, a questão peculiar. Qual a finalidade do perdão nessa sua pergunta, Severus? O que o perdão vai ajudar vocês, no caso? Qual que é a ideia de perdoar? Funciona. Seriam perdoar, não precisa ser perdoado para ir para o céu. Precisa ser perdoado para ter paz. Qual seria o intuito desse perdão? No caso, a pessoa erra, né? E daí ela já pensa, antes de eu morrer eu peço ali perdão, né, no caso, e aí vou para onde os perdoados vão. É claro que é uma escapatória, né? Não, filho, não tem essa de daqui para lá. Não digo você, digo vocês. Tem que pensar o seguinte: daqui vocês têm acesso, vocês têm o perdão, vocês têm o amor, vocês têm o sofrimento. Da vida, da morte para cá. Da morte para lá, são outros sentimentos, são outras formas, são outras existências, são outros modos de ver a própria existência. Então, o perdão do outro lado, ele é insignificante. O perdão é para vocês aqui. Se você está magoado, se você está arrependido com o que você fez, se você não está vivendo bem com suas atitudes, isso não vai mudar muita coisa da morte para lá. Porque da morte para lá, quem sabe é Deus. Se eu fosse falar para você que o que é importante da morte para lá, eu já não seria Exu Caveira. Eu seria Exu Deus. E eu não sou Exu Deus, sou Exu Caveira. Então eu sei até a morte. E até a parte da morte vai ter a questão do perdão para vocês aqui na Terra. Perdão, amor. Quando a gente fala que também essa questão de Deus mandou você aqui, lhe deu a vida porque ele lhe ama muito. O amor de Deus é diferente do que vocês aqui. Não é bem amor desse jeito que vocês vão aqui. É porque se a gente está falando de um ser milenar,
Um ser que está muito além do tempo. Um ser que inventou o próprio tempo. Então não tem como vocês aqui na Terra, que tem o sentimento de amor, que tem remorso, perdão, ódio, querer basear um ser desse nos sentimentos de vocês, o que vocês conhecem sobre os sentimentos. Os sentimentos de Deus, como ele vê amor, como ele vê perdão, é uma distância muito, muito, muito grande para vocês terem aqui. Então, se você vai ser perdoado, eu acredito que você vai ser perdoado, mas não no sentido de você ir para o céu ou para alguma coisa. Você é perdoado porque, independente da merda que você fizer aqui, lá do outro lado você vai se ver com o maior de todos, ou a maior de todas, para quem tem a fé que Deus seja uma mulher, que não é problema nenhum. Deus é Deus, independente se você vê ele como masculino ou feminino. Então, só reprogramando que do outro lado, Deus vai fazer o que ele quiser com você, independente de você ter feito merda aqui ou de você ter sido uma boa pessoa aqui. Esse perdão que você está buscando do outro lado não faz tanta diferença. Ele faz a diferença aqui. Agora, se você me falar, seu Exu, se eu tiver uma vida aqui, eu seja uma pessoa muito ruim, fiz merda pra caralho com todo mundo e sair daqui sem arrependimento, provavelmente você vai ter um tipo de finalidade se você sair daqui dessa maneira. Agora, se você fez merda, entendeu que fez merda, conseguiu ser perdoado pelas pessoas que você fez merda, o jeito que você vai chegar lá do outro lado já é outro, que é o jeito de uma energia que aprendeu com as coisas que fez, com as merdas que fez. Vai ter uma outra finalidade com certeza. Mas se você vai ficar no cantinho do algodão doce, ou se você vai passar por algum tipo de sofrimento, ou alguma transformação dolorosa, aí só o maior de todos para poder responder para você. Mas não diria que não se apegue na questão do perdão pro outro lado. Se apegue a ser perdoado aqui. Se você sente que você precisa ser perdoado ou que o perdão é importante, aprenda a entender que o perdão é importante com o seu próximo. Que a vida do seu próximo importa. Isso faz uma diferença para a sua próxima vida. Agora, se você vai ser perdoado porque você está com medinho de ir pro inferno, de ir pro umbral, dos quiomba pegar você lá, ou qualquer outra entidade responda por outro nome para fazer maldade, aí você já está sendo covarde. Aí essa pergunta nem me cabe. Por que não vai fazer diferença o perdão? O diabo é o maior inimigo dos encarnados? Não. O maior inimigo do encarnado é ele mesmo. Por quê? Tudo de energia espiritual, energia mundana, lhe rodear, ela vai lhe rodear dizendo respeito às suas atitudes. E suas atitudes não têm uma influência maligna. Se o maligno está próximo de você ou está te rondando, é porque você decidiu, por própria liberdade dos atos da vida, fazer coisas que atraiam esse maligno para você. O maligno, ele não vem para influenciar o que você vai fazer. O maligno, ele é resultado do que você fez. E aí entra até a questão de magia de destruição. Quem faz magia de destruição não é porque está sendo atentado pelo maligno ou porque tem um pacto com o maligno, digamos assim. É porque utiliza da negatividade, dos sentimentos negativos para fazer algum tipo de trabalho, para fazer alguma interferência no mundo energético. Ninguém é influenciado ao mal. As pessoas, elas são influenciadas ao mal não por espíritos e não pelo diabo, e sim por outras pessoas. Pessoas influenciam pessoas, espíritos não. Se o espírito começou a dar a entender que ele está influenciando, alguma coisa alguém fez. Ou você fez merda, ou fizeram merda para você. Nenhuma energia, se ela é como esse diabo cristão, que ela nasce com o propósito de, eu vou atentar os outros. Não. Elas têm a energia negativa dela, tem os propósitos de destruição, de doença, de depressão, de tristeza, de ódio, só que ela não se move sozinha. Ela só vai se mover aqui na Terra conforme o movimento do próprio ser humano. Então não, o diabo de longe é o pior inimigo de vocês. O maior inimigo de vocês é vocês mesmos, assim como o amigo. Um ateu pode utilizar dos poderes da fé? Pode, com certeza. Um ateu, na verdade, ele já é uma pessoa de fé.
Eles só não têm fé nessa religião que vocês deram aí para eles, ou que eles têm conhecimento. O ateu, quando ele tem fé que realmente não existe nada do outro lado, ele é a pessoa que está pronta para fazer tudo. E se ele quiser melhorar a vida dele, ele mesmo, com as mãozinhas dele, vai tentar fazer alguma coisa para melhorar a vida dele. Assim como muitos dos cientistas que fizeram grandes coisas na Terra. Eles olharam, viram que estava faltando alguma coisa, não esperou cair do céu. Foi lá e fez. Boa. Por falar em foi lá e fez, a espiritualidade de diferentes religiões conversam e se ajudam entre si? Sim, com certeza. Com certeza. Porque a diferenciação, esse negócio de diferenciar a fé ou de limitar a espiritualidade é coisa do homem aqui na Terra. Lá do outro lado, quem é do evangelho, quem é do catolicismo, quem é da macumba, todo mundo se conversa, falando da espiritualidade pura. Não falando das figuras que vocês têm na Bíblia, até porque, falando de Bíblia, boa parte daquelas figuras, vocês não... Como que eu posso falar? Vocês não têm como nem ter certeza se elas existem ou se elas são daquela forma. O mais perto de algo verdadeiro que vocês têm é Jesus, por conta do impacto social que ele teve na época e do quanto ele se fez conhecer por diversas nações. Fora Jesus, tudo é muito duvidoso, inclusive os atos que dizem sobre ele 100%. Vocês têm que começar, pelo tempo que vocês vivem, pela tecnologia que vocês têm, o avanço que vocês têm, começar a ser livre de pensamento, de se perguntar, não absorver as coisas e pensar, tá ali dito na Bíblia, tá ali dito no terreiro, é daquele jeito e pronto. Não. A evolução, ela consiste no ato de ser livre. Você precisa ser livre para evoluir. Porque se você não for livre para perguntar, para duvidar, para voltar atrás, você está desperdiçando seu tempo de vida aqui. Porque a ideia de ser humano é ser livre numa escala muito grande, uma liberdade que vocês não vão ter aqui. Não dizendo que aqui minha vida é ruim, a existência é ruim, mas a existência humana, ela tem um propósito muito forte quanto à liberdade. É onde a gente vem para realmente poder, se eu pudesse fazer o que eu quisesse, eu ia querer fazer isso daqui. Então, procurem se perguntar mais, procurem questionar o que já está dado, com certeza. Procurem testar as coisas. É desse jeito? Deixa eu ver e fazer para não ser assim. Muito bom. Como a gente pode ajudar espiritualmente uma pessoa de outra religião? Isso você quer como exemplo macumbeiro mesmo? Dá uns exemplos ilustrativos aí, seu eixo. Isso. Para você ajudar a pessoa, uma dica boa para quem tá no coração, eu quero ajudar um amigo, eu quero ajudar um parente. Só que se parente ele é católico, eu sou macumbeiro ou vice-versa. Ele é da macumba e eu sou católico. Você tem que primeiramente visualizar, ter o sentimento claro do que você quer para aquele seu próximo. Então, se você quer ajudar ele, você tem que estar com o seu sentimento de amor, com a elevação desse amor muito forte, muito bem direcionada mentalmente para esse próximo. Então, você pensa no seu próximo com muito amor, com muito carinho, com todo o desejo de afeto que você tem. É um trabalho de macumba no geral, porque você não só vai falar, Deus, vai lá e cuida dele. Isso não vai servir para nada, nem porra nenhuma, seja macumbeiro ou seja católico. Você tem que sentir. A fé é sobre visualizar e sentir o que está se visualizando. Quando você sonha que está caindo, você não sente que está caindo, seu coração não dá aquele aperto no sonho? Então, para a sua fé ela funcionar, seja para ajudar alguém ou para atrapalhar, você tem que visualizar a pessoa e você tem que sentir o que você quer dar para ela, o que você quer que sua espiritualidade ajude ela. Sua espiritualidade, seu guia propriamente, não vai meter a mão lá, mas ele vai se conversar com a espiritualidade do seu próximo, vai dar um axé ou vai dar uma abertura de caminho para que a espiritualidade dele consiga ajudar ele naquilo que você está propondo ajudar. Claro que tudo isso é muito forte. Você conseguir visualizar o que você quer fazer e conseguir sentir cada coisa é difícil, mas consegue. Se você é uma pessoa que já é apegada com sua fé, independente da sua religião, se você já é uma pessoa que quando você
Fala sobre sua fé. Você sente a sua fé reverberar pelo seu corpo? Você sente tudo aquilo que você está falando? Vai ser muito mais fácil de você conseguir ajudar a pessoa. Sendo você crente e a pessoa sendo do satanismo. Vai dar certo. Se você realmente quer ajudar aquela pessoa, e ajudar de bom coração, né? Ajudar para falar que sua religião é melhor que a dela depois, vai dar certo. Muitos dizem Jesus voltará. Outros dizem o nome de Jesus tem poder. Outros o sangue de Jesus tem poder. E aí vem a pergunta, qualquer pessoa pode usar o nome de Jesus ou um nome santo para obter uma bênção ou para realizar um trabalho de limpeza ou ter corpo fechado? Sim, com certeza. Qualquer pessoa, inclusive na macumba. E quando eu falo macumba, eu falo de práticas de magia. Não me arremeto só a um termo ou outro de macumba. Em toda magia, o macumbeiro ou feiticeiro, ele é aquela pessoa que ele sabe utilizar tudo de bom ou tudo favorável que ele tem à volta dele. Então, se esse feiticeiro conheceu ali Jesus, teve um apreço por ele e uma fé na força de Jesus, ele vai usar o nome de Jesus na macumba, e seja essa macumba ou seja essa macumba tal, vai vingar, porque eu volto a dizer, espiritualidade e energia é para vocês aqui manipular, então vocês vão poder manipular a forma que vocês quiserem. Daqui para cima, mas Jesus não vai queimar essa pessoa, Jesus não vai matar essa pessoa. Jesus está pouco se fudendo com essas pessoas lá em cima. Jesus já fez a parte dele, já deu o recado dele. Como que vão usar o nome dele depois? É problema de vocês. É a finalidade que vocês vão dar para o nome dele. Ele não vai ficar chateadinho, não vai chorar, nem lhe cobrar, nem nada. Isso aí é sua própria consciência que vai fazer. Ou a pessoa que você debandou, ou as pessoas à sua volta, é que vão te condenar pelo que elas acham que Jesus iria sentir ou iria fazer. Não à toa, na época da Inquisição, a igreja sempre teve sua fé como algo correto para todo mundo, né? Algo que tinha que ser imposto, que tudo do contrário era do demônio, acreditando que sua fé era forte. A Inquisição por si só já é o ato onde a igreja ela admite para o mundo todo que nem ela mesma acredita nas palavras dela, nem ela acredita na fé dela. Então o que ela faz? Com base no que ela pensa, que ela sabe sobre a fé dela, ela vai matar garotas, vai matar jovens, com a desculpa de bruxaria. Teve bruxa mesmo? Teve bruxa mesmo. Mas se você precisa matar uma bruxa para mostrar que seu Deus é maior que o dela, então você não mostrou porra de Deus maior nenhum. Você foi covarde. Você não aguentou debandar e teve que atacar com as próprias mãos. Por isso que muita gente fala de macumba do mal, querendo, né? Que povo que faz macumba do mal é ruim. Meu amigo, ruim é o próprio homem que já criou uma arma capaz de destruir o planeta só no clique. Isso é ser ruim. Você criar uma arma capaz de destruir seu próprio habitat, destruir todo mundo. Isso é ser ruim. O cara que faz macumba do mal, feitiçaria, uma bruxa, a bruxaria e o feitiço dela é o menor dos problemas que vocês têm na Terra. O menor. E que recado o senhor dá para as pessoas que dizem que Jesus realmente voltará? Eu digo que se isso lhe faz bem, meu filho, siga nesse intuito. Só não encha o saco de ninguém. Não vá dizer para o macumbeiro que ele tem que virar cristão, porque senão ele vai padecer no inferno. Não vai encher o saco da sua mãe, do seu filho, para dizer que sua fé é maior e que ai de você quando Jesus voltar. Quem tem que se preocupar com a volta de Jesus é você que acredita na volta dele. Porque você sim vai ser cobrado. Se a sua cabecinha pensa que Jesus realmente vai vir na Terra para separar o joio do trigo, que é separar o que acredita nele do que não acredita, é você que tem que estar muito bem filmado, que é a sua própria consciência que vai lhe cobrar depois. Jesus tinha um Exu? Com certeza Jesus tinha um Exu, todo mundo tem Exu. Só não se chama pelo mesmo nome. Exu é um guardião, é o espírito que vai estar ali mais próximo de você na sua nascença. O Exu, originalmente, ele surge como a consequência da vida. Vamos imaginar que primeiro nasceu Deus, e depois de Deus
Tudo que ele criou é uma mistura de ação, reação e uma consequência de nascença. Você pode ver Exu como a consequência desse trabalho. Então, aonde há uma existência, uma nascença, com base num trabalho de consequência, vai ter Exu. Exu é a consequência de tudo. Por isso, todo mundo vai ter uma entidade de Exu. Porque para você nascer, teve que se usar a energia de Exu para dar vida a essa consequência. E por isso que Exu é tão dual. Exu tá no bem e tá no mal. Porque tudo tem a sua consequência. Você faz o bem, tem uma consequência, que pode ser por ruim. Você faz algo mal, vai ter uma consequência positiva e negativa. Claro. Qual é o vínculo dos Exus de Umbanda ou Quimbanda com o Exu Orixá? Essa eu tenho que tomar cuidado. Essa eu tenho que tomar cuidado para não misturar as coisas, que eles já misturam as coisas demais. O vínculo, propriamente, mais uma vez, é vocês que vão dar. Não tem um vínculo propriamente dito, como se, por exemplo, dizer que o Exu Orixá, ele comanda os Exu Catiço, que é como muitos chamam, pelos Exu de Umbanda e os Exu de Quimbanda aqui do seu país. O vínculo seria no quesito consequência. O africano, ele vai ter o Exu Orixá, a forma dele, as histórias dele, a base dele, né? A formação do seu Exu Orixá. Uma base parecida do que se tem aqui no Brasil. Por isso que se proliferou o Exu Catiço. E você já não tem um africano puro ou de fé pura chegando aqui ou vivendo nesse país. O africano, ele chega aqui com seu Exu Orixá, ele vai ter que dar um jeito de cultuar esse Exu Orixá, as energias dele, com base na fé regional que ele está vivendo. Ele vai passar por tempo, o filho dele vai ouvir uma coisa sobre um santo, enquanto o filho dele vem da ideia de que é Exu Orixá que faz aquilo. São muitas coisas que vocês vão pegando durante sua existência, que assim como Exu, todo o resto da espiritualidade, vocês vão criando uma espécie de mistura. Vocês vão misturando para trazer para o seu entendimento, que não está errado. A religião, no caso, ela é isso. É o ser humano que ele acorda ali, ele tem toda uma perspectiva, uma vivência espiritual, e ele tenta traduzir tudo isso que ele viu no espiritual dele para o mundo dele. Tentar fazer uma conversão ali para ficar palpável. Então, vocês misturam e trazem algo mais palpável para vocês. Foi o que aconteceu com o Exu Catiço. Esse seria o vínculo que ele tem. Ele tem um vínculo de mais humano, mais de existência, mais do que vocês fizeram do que um vínculo entre nós. O nosso vínculo é Exu Catiço. É espírito, é energia, é manipulação. Exu Orixá, ele vai partir dessa mesma primórdia, só que ele é visto já como uma divindade, algo realmente maior. O Exu Catiço, ele é mais visto como um culpado, um auxiliar, um guardião, que cada um tem o seu. Já o Exu Orixá não. O Exu Orixá, ele vai ser visto como um Deus mesmo, algo que está sobre todos ali e que todos têm que buscar ter esse mesmo entendimento daquele Deus, daquele Orixá. Enquanto já quando você vem para o Brasil, não. Você já tem uma liberdade quanto a isso, no quesito, ó, seu Exu vai ser um, o Exu do fulano vai ser outro. E aqui, com tudo isso que foi trabalhado, vocês já têm essa percepção de que cada um tem a sua cabeça. Se cada um tem a sua cabeça, então cada um vai ter seu Exu, vai ter a base ou o outro espírito que trabalhe com o Exu e que você chame por outro nome. Graças a Deus. Então, Amém. como que... Bom, primeiro, existe Exu do mal e Exu do bem? E depois, responde também... Desculpa, continue. E depois responde também como ter certeza se o encarnado está falando com o Exu ou com o espírito obsessor. Muito bom. Espírito obsessor não fala. Se a pessoa ela tá dando um passe com o espírito obsessor, na verdade a pessoa está dando um passe. O espírito obsessor ele tá só ali para se alimentar da mentira, da ganância, da soberba, da bondade da pessoa. Então, mais uma vez, não tem
o espírito do bem e do mal. Cada espírito tem a sua função. Bem e mal é vocês aqui. Vocês mesmo criaram essa vertente do bem e mal, então é coisa de vocês aqui. O obsessor, ele vai ser uma consequência do que você já está fazendo. Ele não vai manipular. O espírito consegue manipular você, ele consegue te guiar, te orientar, assim como pode na corporação muitas vezes. Eu não sei te falar porque eu não sei da cabeça do outro. Esse negócio de incorporação consciente. Tem um espírito onde você, né, essa comunhão com seu guia, ele vem na hora do ritual, ele toma seu corpo, o espírito da pessoa fica adormecendo e o guia toma conta de tudo. Não existe tomar conta de todo o meu corpo. Se eu tomar conta do corpo e aqui é porque ele morreu, e se ele morreu eu não vou conseguir tomar conta de nada. Eu vou dar uma casca vazia e ficar vazio ali dentro. Então a questão de, para você saber diferenciar se você realmente está falando com uma pessoa incorporada ou uma pessoa que está se fazendo, vai da sua fé e do seu conhecimento sobre aquela pessoa. É aí que mora outro perigo. É onde uma pessoa, ela sozinha, quer decidir quem tem fé e quem não tem fé. Quando a gente fala se um fulano está incorporado ou não, com base em teorias e entendimentos religiosos, você está sendo filha da puta, você está querendo cercear a liberdade dos outros, querendo se basear numa coisa que é fantasiosa. Vamos falar as verdades? O lado espiritual, para vocês, falando de fatos, ele é um lado fantasioso, ele é um lado que vai mexer com o que você está entendendo de uma informação de um ser que ele não tem nada a ver com você. Aí ele está tentando ali uma comunicação com você, porque o vínculo dele com você nasce ali junto na hora da sua nascença. Tá ali a consequência, o Exu no caso. Ele tem algum vínculo, alguma coisa você fez aqui nessa terra que atraiu essa energia ou essa entidade para você. E essa entidade não vai ficar perdendo tempo dela, vai tentar se comunicar. Então, o melhor jeito de você saber é você buscando conhecer aquele médium. Buscar conhecer se as pessoas que falaram com aquele médium, se elas tiveram uma melhora de vida, uma melhora de percepção do que elas estavam buscando. Agora, se você vê que a pessoa está se fudendo, que a pessoa está gastando dinheiro com aquilo ali, porque aí dinheiro não bate. Vocês podem falar, o terreiro, a igreja, ela precisa de ajuda para se manter. Isso é bonito de você falar, que você vai cobrar para manter um tempo, para manter uma coisa e outra. Agora não venha colocar espiritualidade no parágrafo, isso não bate. Espírito não precisa de dinheiro, espírito não precisa de casa, espírito tecnicamente não precisa de nada, precisar de algum material de vocês. A única coisa que ele precisa é quando você atrai a espiritualidade, é você dar a devida atenção a ela, você se comunicar. Mas você, indivíduo, os outros não tem que nada. Quando sua espiritualidade aparece para você, para cobrar coisa dos outros, para falar que os outros têm que fazer X ou Y, sendo que a espiritualidade é sua, aí você tá bolando, você tá sendo safado. E aí você vê a diferença do incorporado para o não incorporado. O incorporado provavelmente vai se estimular. O estímulo dele é fazer com que as pessoas exerçam sua fé e sua liberdade. Não é que as pessoas venham pro terreiro X ou Y e fiquem lá fazendo não. A ideia é que as pessoas, todo mundo possa ter sua fé. Todo mundo possa ter essa paz, essa experiência, esse entendimento de que é forte, desde o menorzinho até o maior. Todo mundo pode alcançar, digamos assim. Mas quando o negócio puxa para o outro lado, puxa para dinheiro, está atrapalhando o seu relacionamento, está falando que você tem que deixar de fazer ou que você tem que fazer através da boca de outro ser humano, aí é safadeza. E aí corra. Corra porque você está entrando mais rascado, não saindo. Por falar em corra, que mensagem o senhor dá para a pessoa que diz eu tenho caveira e esse daí não é caveira não, meu caveira não é assim? A pessoa, por exemplo, olhe para mim e fale, aí não tem caveira. Que mensagem que eu daria para ela? Seria isso? Acho que fica mais tangível, fica mais sentido o negócio. Você fala, porque quem fizer comigo, eu vou estar fazendo com todos. E eu digo que não tem problema, viu? Não tem problema. Problema mesmo para mim, não. Tem problema se meu filho todo o tempo virar para mim e começar a inventar que eu tô cobrando dinheiro dos outros, que eu tô falando que os outros têm que deixar, ou precisar fazer, ou deixar de fazer.
para alcançar a benção deles, aí eu vou ficar puto, aí eu vou ficar bravo, chicote vai estralar. Agora, eu não acredito no caveira X, não acredito no caveira Y, acredito só no meu caveira. Parabéns, siga nesse caminho, só não encha o saco dos outros. Só não vai lá bater na porta desse caveira que você não acredita e ficar esculhambando ele. Tem essa opinião para você e para os que te procurarem e perguntarem daquele caveira. Aí sim, porque a pessoa está vindo e ela está te questionando sua posição sobre determinada pessoa. Igual a outra pessoa, é só não fazer fofoca. Você não tem que acordar e sair falando das outras pessoas, não. Você fala do que você acredita e se alguém vem te perguntar, você fala, ó, fulano é assim, assim, eu não gosto. Isso que fulano faz, eu não gosto, não acho certo. Acho ridículo, acho capona, acho irritante, acho miserável. Aí sim. Agora, só o fato da pessoa ter o pensamento dela, ou ela falar com ela mesma, com os amigos dela, isso aí não é caveira, não tem problema. Só não encha o saco daquele caveira ou daquela pessoa desnecessariamente. Eu gostaria que o senhor contasse uma história que aconteceu entre o senhor e algum encarnado, nem precisa ser esse médium, algum fato que o senhor viu que deixou o senhor muito bravo. Outros encarnados, eu não sei dizer para você, mas esse fio aqui, tem uns fatos que me deixam bravo. Na maioria eu não fico bravo porque eu dou risada. Eu fico bravo quando há esse excesso. E aí eu cobro depois. Que é o excesso do que eu acabei de falar para você. O próprio médium por si só coloca na cabecinha dele que o Exu quer isso e quer aquilo dele. Já coloca, não faz o teste, assina a vela, não medita por um tempo. Você precisa de um tempo para entender a espiritualidade. Na verdade, você não entende. Você precisa do tempo. Você precisa entender para que é que ela quer aquilo, para que serve, qual é o fundamento dessa entidade. Está passando esse tipo de trabalho. Deixa eu ver aqui onde se com a moscagem que eu falar disso. Sem expor muito o menino, mas ao mesmo tempo expone mostrando que vocês são todos humanos. Não é porque você incorpora que você vai errar menos, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A incorporação ela é um trabalho totalmente específico para gerar um contato específico. A sua ética, o seu dia a dia, no dia com as pessoas, só depende de você. É mais um motivo de uma coisa boa de se falar para não ficar aquela coisa. Fulano tá aprontando porque eixo dele mandou, caveira dele é meio abulado, caveira quer uma dele. Aqui ninguém faz esse tipo de coordenação. Se fulano tá bilolado, se fulano tá falando bosta, porque fulano é um cuzão. Não tem nada a ver com a espiritualidade dele. A espiritualidade dele, coitada, só tá tendo que ficar ali se tratando do guardião primário, tá tendo que ficar ali por causa da existência dele. Mas eles, nós, por nós, sozinhos não interferem, até porque vocês estão livre-arbítrio. Então, até quando eu vou passar uma mandinga, vou passar uma filosofia, um ensinamento, eu passo, começo, início, e falo, entendeu? Quer seguir isso daí? Quer ter isso daí como uma verdade por enquanto? Porque você pode questionar a sua verdade. Se sim, então eu estou em paz. Se não, eu não vou cobrar. Eu não vou ficar, tá vendo? Não segui o que eu disse, tá aí se puder, não. Trabalho nisso. Trabalho aqui é fazer a pessoa se aprimorar, fazer a pessoa entender a importância de assumir os próprios e arrumar as bagunças que faz. Agora, se eu me falar da história, eu vou colocar aqui uma história contável. O senhor me dá um pequeno minutinho? Claro, claro que sim. Não precisa ser de repente alguém que fez algum trabalho, um outro espírito chamou o senhor para desmanchar, daí alguma coisa assim, uma coisa que deixou o senhor muito bravo. Aí você me pega, filho, porque eu não fico bravo com os outros. Agora que eu vou falar pra você, com os outros, até a espiritualidade eu não fico bravo. Eu não tenho esses negócios de ficar bravo com os outros. Como eu falei, é cada um com suas cabeças, isso vai até pro lado espiritual. Cada um com suas cabeças, cada um com suas demandas, cada um com seus problemas. Agora, o filho aqui, eu fico bravo, porque me chama, sabe que pode contar comigo com as coisas, sabe que pode questionar, que pode testar, que pode meditar, ter esse vocabulário a mais, ter essa visão a mais. E ainda assim quer fazer merda aí me deixa bravo. Por isso que deixa eu pensar, cuidado aqui. Pronto. Uma coisa que deixou o preto velho bravo, deixou eu bravo. Essa eu posso falar.
E muita gente já deve ter cometido por aí, então vai ajudar o pessoal a ser mais centrado no seu guia do que no que você, digamos assim, na sua ostentação, ou até no seu ego. Porque quando você passa na frente do guia, você dá liberdade para o ego aí. Esse fio estava iniciando seu entendimento com o preto velho dele, pai Barnabé. E aí, durante esse entendimento, essa troca de informação, ele estava tentando entender os itens que ia ser importante para o preto velho trabalhar. A bengala, o preto velho passou ali a instrução de como usar a bengala, passou a instrução ali do porquê ia comprar, passou as instruções do porquê ele teve uma aparência um tanto de um cristão ainda, sendo um preto que se fudeu na mão dos cristãos, deu todo esse fundamentinho. E o filho da puta, viu, filho? Ele foi filho da puta, você sabe, preto velho putou ele. Filha da puta teve a pichorra de acordar no dia e falar, ó, todo preto velho fuma um cigarro de palha, né? Então acho que eu vou comprar um cigarro de palha pro meu preto velho, acho que ele vai gostar. E até o preto velho quieto, eu quieto, olhando o preto velho assim, pá, bichão quieto, sereno, mas já deu aquela olhada de... Eu falei, isso aí vai ficar ruim um pouquinho, isso aí vai ficar ruim. Como quer, deixa o menino andar, né? Porque às vezes tem que deixar pra ver até onde vai, né? Comprei um cigarrinho de palha, toda alegre, comprei um cigarro de palha pro preto velho, agora ele vai poder fazer defumação com cigarro, vai poder fazer isso e aquilo. E preto velho leva assim, muito bem, quieto. Chegou no dia da gira, o preto velho desceu além, com a sarrapa. Teve a gira, teve todo o ritual, teve a hora da incorporação, e na hora que ele pegou e falou, ó, seu aparelho comprou isso aqui para o senhor usar nos seus trabalhos. Então o senhor precisa disso daí para poder fazer a defumação. Em que momento ele falou para você a hora, o dia, o lugar que eu falei para ele que precisava isso daqui para a defumação? Não disse. Aí ele começou a estrinchar. E quando a gente precisa das coisas, a gente dá fundamento, a gente dá início, meio e finalidade. A gente não precisa de item, de presentinho para fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho a gente sabe fazer. Se eu precisasse, eu pedia. Porque o que acontece? Começa, aí vem o fundamento do porquê não se passa na frente das entidades. E todo momento que você está pegando alguma coisa, querendo ou não, você é uma referência. Então, se você começa sendo tipo do médium, muito cheio de mimimi, muito cheio de escutou, a pessoa que vem de fora pensa que ela só vai alcançar a fé dela se ela tiver todo aqueles frufru. E essa foi a base do preto velho. Aí quer dizer, então, que ele está começando o trabalho aqui ainda, está começando a caminhada comigo. Aí ele vem falando que comprou isso daqui para mim, para trabalhar. Aí vem uma pessoa de fora, vê eu com cigarro, então já vai entender. Se eu tiver um preto velho, eu não tenho que comprar cigarro para ele. Se eu tiver um preto velho, ele vai ter uma bengala, porque eu vi um preto velho que tem uma bengala, não é assim. E quando a pessoa te perguntar se o preto velho usa bengala, você tem que ter um fundamento. O porquê, quando, onde, qual a motivação, qual a finalidade. Assim. Se não, você não tiver isso bem fundamentado, você já sabe que foi você passando na frente, isso prejudica a outra pessoa. Porque nem toda pessoa também vai perguntar, a pessoa só vai pensar, ó, de um preto velho, de um Exu, ele usava capa, usava um pouco de madeira, usava X e Z, então eu só vou conseguir o axé que eu quero, um axé grande, se eu tiver esses mesmos... E aí começa a tirar o foco da espiritualidade, da liberdade religiosa, que se você está dando a entender já que a pessoa precisa ter o que você tem para poder alcançar e ativar a fé dela, você está cerceando a liberdade dela involuntariamente. E a ideia da fé é que todo mundo seja livre, todo mundo alcance seu axé, desde o mais pobre até o mais rico, desde o que tem nada com tudo, independente da cor, da raça e da etnia. A fé ela é um braço a mais que todo mundo tem. Quanto mais você ajuda, quando você está com sua fé bem embasada, quanto mais você ajuda as outras pessoas a enxergarem a fé que elas têm, o poder que elas têm, mais você cresce e mais você é verdadeiro com a espiritualidade que lhe auxilia. Agora, quando você começa a criar paradigma, você começa a criar as coisas na sua cabeça, achando que a espiritualidade vai gostar, assim, antes de fazer um trabalho de filosofia, entendimento do porquê e para que daquilo, você está sendo desrespeitoso. E você está sendo desrespeitoso com as pessoas que você está vivendo. E aí, nesse dia, eu quebrar.
Graças a Deus. Aproveitando, qual é a necessidade, se vocês veem necessidade de ele usar guia de fio de conta? Se a espiritualidade, ela vê uma necessidade para a espiritualidade de que você utilize esse tipo de apetrecho. Vai ser bom falar dos apetrechos. Bom, o assunto do show é uma maravilha. O apetrecho, desde a guia até a capa de Exu, a bengala, o cigarro, isso tudo é para vocês. É por isso que vocês se empolgam às vezes. É para que o seu corpo, naquele ritual, sua mente entenda, ó, vamos ao meio aqui. Quando Benjamin faz a oração X, acende a vela Y, põe a guia XPTO, significa que ele está entrando em trabalho ritualístico de incorporação. Significa que a mente dele agora vai soltar algumas travas que ela tem para cumprir as entidades que ele trabalha. Então tudo isso é muito mais para a mente do médium. A gente pede essas coisas não para a espiritualidade, é para que vocês, através desse item, consigam destravar um conhecimento ou um nível da sua fé. Deixe sua fé mais forte. Que mais uma vez eu volto a falar. O ser humano é que é apegado à questão de item. O ser humano precisa daquilo. Isso vai na incorporação também. Quando você incorpora a sua entidade, você sente ela nas suas entranhas. Você sente a vibração moendo no seu osso. Moendo no osso é um modo de falar. Não mói o osso de ninguém, mas você sente a tremedeira, você sente a explosão constante de você. Você sente a escuridão, você sente a clareza. A incorporação, ela é isso. É para tornar palpável a comunicação que já existe entre você e o espiritual. E os apetrechos são para que a sua cabeça ela tenha uma programação. Até para não acontecer o seguinte. Aí vem a importância de realmente ter um ritual ou ter algum item específico. Por quê? Para que a sua cabeça saiba, quando estou com esse item, é porque eu vou fazer um trabalho tal, com a finalidade tal. Quando eu estou nesse local, é porque eu vou esquecer todo o resto e vou focar em Deus, vou focar em Jesus. Quando eu estou nesse outro ambiente, é que eu vou focar na magia, no feitiço. Quando eu estou com a roupa X, minha cabeça sabe, esse é o momento da vibração XPTO, e estar em andamento, estar em fluxo. Quando você não tem nenhum item, não tem uma ritualística, nenhuma oração, a tendência é sua cabeça começar a violar. E isso pode ocorrer até quando você pega o apetrecho sem o fundamento do guia. Se você vai pegando apetrecho, e você não tem esse trabalho íntimo com o seu guia, de qual a finalidade, o fundamento de você estar pegando aquele apetrecho, a sua cabeça não vai saber qual que é a hora de incorporar, qual que é a hora de não incorporar, qual que é o momento das coisas. E é aí que ocorreu. Se pode falar isso, porque já disse respeito a outras pessoas, mas é bom falar, é bom conhecer. Todo mundo já deve ter conhecido alguém que abilolou na religião. Normalmente teve mais na macumba. Por quê? Por causa dos itens. O povo olhava os itens e pensava que a magia estava nos itens. E começava a se encher de item, querer falar os pontos por falar, achou bonito cultivar o Exu, começou a cultivar o Exu de qualquer jeito, do jeito que ela achava intimamente só ela de que era certo. Não teve realmente ali um trabalho espiritual, não teve uma caminhada entre ela e o guia. Foi fazendo tudo por fazer. Ah, fulano faz desse jeito, eu vou fazer também. Vou fazer também. Aí a cabeça vai ficando, bom, se eu não tenho uma firmeza no que está acontecendo e num fundamento real do para que ele está utilizando isso, a cabeça vai começando a querer que todo momento seja o momento da máquina. Então a pessoa começa com as tal incorporação fora de hora, começa a falar sozinha, não sabe o que é guia e o que é loucura, não sabe o que está interpretando, não sabe mais o que está vendo. Isso vai atrapalhar a pessoa num nível não só de pensamento. Isso pode deixar a pessoa literalmente doida, porque a cabeça dela está toda confusa. Ela não tem uma ordem de essência para os itens que ela trouxe para a vida dela. Ela não tem uma ordem de essência para os guias que ela está trabalhando. E aí vai entrar na loucura, não é a possessão. Muitos gostam de falar de possessão, que é o quiumba que pegou para bater. Não. Isso é cabeça de vocês, isso é mentalidade. Isso é questão psicológica. Se sua cabeça ela não tem uma rotina para cada coisa que ela está fazendo e um fundamento, uma hora você vai se perder.
E a cabeça, ela tá sempre te questionando. Você pode achar que não, mas a todo momento seu cérebro tá perguntando um porquê para você. Você tem que ter um bom porquê para as questões dele. Então, por que disso? Por causa disso, disso e disso. Tá bom, vou guardar essa informação aqui. Mas por que a gente está fazendo de novo? Por causa disso, disso, disso. Quando esse porquê começa a desaparecer, você vai abiolando. Infelizmente ou felizmente, parte da deteriorização. Sua cabeça vai sofrendo quando você vai ficando idoso, é isso. E o seu cérebro já não consegue reproduzir as suas respostas. E nem você lembra dos fundamentos da coisa que você faz. Por isso que o idoso ele vai esquecendo onde ele deixou as coisas, ele vai esquecendo as pessoas, que o cérebro dele está perguntando por quê, ele já não lembra mais, porque a memória já não é igual. Você vê como que uma coisa totalmente humana foi transformada em diabo, foi transformado em perturbação espiritual, foi colocado como culpa de Exu. Por quê? Porque um filho da puta se atreveu a querer dizer para as outras pessoas o que era errado ou certo da morte para lá, para essas pessoas. Olha que atrevimento com a sua liberdade religiosa e olha o tamanho do prejuízo causado para toda a humanidade com isso. Consigo ser cativa? É verdade, realmente. Seu Caveira, por que o senhor chama o seu médio de aparelho diferente de outros que chamam de cavalo? Excelente pergunta. O cavalo, para mim, é uma coisa que ele tem uma função específica, ele não tem uma certa liberdade igual ao ser humano. Então já começa daí. E olhar para o meu médio e falar que ele é um cavalo, eu não gosto dessas coisas, não. Até porque ele pode fazer o que ele quiser. Ele não é o tipo de... Ele não é um ser que eu venho sempre em cima e eu falo o que ele faz ou deixa de fazer. Se eu, depois de tudo que eu disse para você, eu fosse chamar meu médio de cavalo, eu estava sendo contraditório com tudo que eu expliquei sobre a espiritualidade, o ponto desse caveira perante a vida e a morte. Seria totalmente contraditório. Agora, quando eu digo aparelho, no avanço que vocês já têm, o aparelho, ele é um dispositivo que ele vai receber uma informação de você e ele vai processar aquilo. Ele vai ter o tempo de processo dele. E o que ele vai processar vai dele. Então, para mim, o aparelho faz mais uso. Porque eu tenho uma comunicação, eu jogo um dado para esse médio e ele processa e faz o que ele quiser. Agora um cavalo não, um cavalo você monta e o cavalo vai para onde você manda. O médio não, o médio ele faz um médio consciente, tanto em incorporação quanto em vida, ele não vai receber as coisas da espiritualidade e sair falando por aí. Outro problema, que é o que faz as pessoas, Deus mandou lhe falar. O Deus mandou lhe falar, ele é a incorporação mais fajuta que tem. Porque ele não tem nenhuma oraçãozinha, nenhum ritual para começar para falar, não, ali tem incorporação. A pessoa que é crente abençoada, ela tá no meio do almoço familiar, vira e fala, Deus mandou te dizer que você tem que separar do seu marido. E com isso ela tá querendo dizer o quê? Eu tenho acesso à palavra do divino. E se ele falou, tem que ser feito. Uma merda. Não seja essa pessoa, nem cultive isso. Não. Tudo que você recebe da espiritualidade, você tem a responsabilidade de absorver ou não. É sua responsabilidade absorver ou não para a sua vida e é totalmente sua responsabilidade a informação que você vai divulgar para outras pessoas sobre isso. Qual que é a importância de incorporar em um médium? A importância da incorporação é trazer mais uma simbologia, é mais um trabalho psicológico dele. Porque aí você tem o psicológico e você trabalha com o sentimental também. Quando você incorpora, você tem um conhecimento, trabalho íntimo, seus guias, a incorporação, ela não muda só a sua cabeça. Ela muda o seu corpo todo. Ela faz o seu corpo sentir a presença, sentir o íntimo. Ela reprograma o seu corpo para sentir essa proximidade com o guia. Então é mais uma simbologia. É a simbologia da confirmação, eu diria. Porque é onde a gente já passou da etapa de simbologia de invocação, já passou da etapa de simbologia filosófica, simbologia de proximidade, e a gente chegou para confirmar. É como se fosse uma confirmação do trabalho. A incorporação, ela vem confirmar que tudo que você ouviu e sentiu, quando ela ocorre de modo ético, eu não vou dizer legítimo, porque vai aprender as coisas de modo ético, ela traz para você incorporado, a verdade de tudo que você ouve e faz. E ela transparece. Então isso para a sua cabeça, que a todo momento está ouvindo, também quando você está incorporado, confirma para você as suas dores. E não é porque você incorpora, isso significa que a todo momento você tem certeza da espiritualidade.
Volto a dizer, o ser humano ele é bicho que ele veio para essa terra para pensar, para fazer coisas grandes, coisas pequenas, mas ele veio para ser livre, para usar o seu potencial de liberdade. Então, esse potencial de liberdade, ele vai fazer coisas grandes, mas ele tem a dúvida como base. Então, muitas das vezes, esse médio aqui, ele duvida das coisas que eu falo, duvida do que o preto velho fala, e aí que vem tanto a incorporação quanto os fundamentos das coisas. Então, para a pessoa não ter dúvida, ou para ela duvidar e falar, ó, não quero, mas eu sei o que eu estou recusando da espiritualidade, a gente tem que trazer o fundamento, que é o início, meio e a finalidade do trabalho que é passado ou das coisas que é feito. Por fim, temos a incorporação. É a nossa conexão maior, a nossa conexão de consumação da nossa existência e da nossa presença. Para o médio e para as pessoas envolvidas, porque vai envolver também quando se há consulentes, quando se há demais pessoas no trabalho, as pessoas elas vêm e vão sentir, quando ela é incorporação ética, ela vai trazer ali uma força junto. E aí as pessoas vão poder pegar isso como a confirmação do que elas querem para a vida dela, do caminhar que elas querem para a vida dela, ou sair fora dali e falar, não, esse tipo de energia eu não quero para mim não. E não tem problema. Isso vai trazer um aprendizado para a pessoa que ela vai buscar em outro lugar que tipo de energia e que tipo de trabalho espiritual ela quer fazer na vida dela. Se ela quiser fazer um trabalho espiritual. Eu sei que depois dessa andança toda, ela é uma pessoa que não acredita em nada. Além do ateu, o ateu ele é mais direcionado a não acreditar num Deus criador. Já o pessoal que não acredita em nada, não acredita em nada mesmo, em energia, em chácara, nada disso. E se isso faz bem para a pessoa e faz a pessoa ser mais ética, ser uma pessoa mais coerente com o que ela fala e dizer, vai ser bom para ela e vai ser bom para as pessoas à volta dela. Aroí. Eixo. Seu Caveira, poderia dar uma dica de como o encarnado, médium e não médium, pode se aproximar e conhecer os seus guias? Vai ser realmente uma dica. E tem muitas maneiras ainda a serem exploradas. Mas a maneira principal, que eu acho que está mais palpável para qualquer pessoa que esteja ouvindo esse diálogo, ou que tenha uma curiosidade espiritual, é a vela. A vela, ela tem essa simbologia de trazer clareza, de trazer conhecimento, iluminação para o que parece não trazer nada, que está escuro, que não tem simbologia, não há clareza mental. Então, a primeira coisa que eu diria, uma das dicas seria essa: você sente, você sonhou, a espiritualidade tem. Raramente uma pessoa ela se conecta com o espiritual sem ter uma visão, sem ter aquela entidade, ou sem ter um sonho, ou até uma audição. Às vezes a pessoa não sonha, não vê, mas ela ouve uma voz específica pedindo alguma coisa para ela, ou se fazendo transparecer. Então, se você quer se aproximar do seu guia, ou saber o que é, a vela é o primeiro passo simbológico. Lembrando que não estou aqui dizendo com a certeza a chave humana da proximidade. A vela, ela é uma simbologia de proximidade. Você pode, sabendo, se você lembrar, é importante você lembrar o que você sentiu quando você viu, sonhou ou ouviu aquele espírito. Se você sentiu Deus, se você sentiu medo, se você sentiu a paz, se você se sentiu autossuficiente, sentiu força, sentiu coragem, você precisa conectar com o sentimento, a lembrança de quando isso ocorreu e focar no pedido de resposta. E isso você vai fazer constantemente, de preferência à noite, que quando o povo vai dormir, está mais silencioso, o seu ambiente está mais silencioso à sua volta. Então faça no período noturno, acenda uma vela de qualquer cor, a vela que se você sentir uma cor de vela, melhor ainda, se não, use a branca padrão. Mas se você sentir a cor da vela, melhor, é uma maravilha, porque você já tem mais um passinho ali para essa proximidade. Quando o guia ele mostra a cor da vela, já é um bom auxílio, porque já mostra que o guia ele já está começando a fundamentar hoje. Aí você vai acender sua vela e vai focar nessa lembrança do sonho. Tente focar no máximo de detalhe desse sonho, dessa voz ou dessa visão e do sentimento.
Pare e só fique focado nisso. Foque nessa imagem, no sentimento, e na sua cabeça você pede a sua resposta à sua maneira. Você pode pedir, fulano me responda, fulano me dê tapa na parede, fulano faça eu ver alguma coisa amanhã, me dê um sinal amanhã, quando eu estiver no trabalho, quando eu estiver acordando, fale comigo um sonho, porque o meio também de resposta, quando o médium já tem eu acho que eu vou ter essa resposta através de sons, eu vou ter essa resposta através de terceiros, eu vou ter essa resposta através de sonho. Isso já é um ótimo sinal, assim, médium, mais uma vez, já tem um passinho ali a mais. Se não tem passinho nenhum, trabalhe esse passinho agora. Tem que ver na sua cabeça qual é o melhor jeito de obter essa resposta. E provavelmente vai vir para você. Na hora vai vir, eu vou te responder através do sonho. Vou te responder através de uma terceira pessoa. Eu vou te dar um sinal palpite no dia, mas durante o seu dia, a sua dança, o guia, se ele tiver um guia ali, ele vai te responder. Você acendeu a vela, fez todo esse trabalho e não teve nenhum tipo de resposta, isso serve fácil. Para com as velas, não tem um dia máximo, vai do quanto você é aguentado, quanto você tem paciência. Se tiver paciência para fazer a vida toda, passa a vida toda. Se vai ter resposta ou não, depende se era um guia mesmo. Se era um guia mesmo, ele vai responder. Se não é, você vai ficar no mudo aí, vai ficar no mudo, aí outro detalhe. Existe isso que você acender vela para um guia, com tudo isso que eu te falei, com esse foco do que você viu, o que você sentiu e o que você ouviu. E se você acender a vela e não for nenhum guia, vai vir o demônio puxar sua perna. Você vai atrair um capeta, você vai atrair o espírito de um morto que não. Não. É toda essa espiritualidade você atrai com atos no seu dia a dia. Não é a vela, não é um símbolo que você faz no chão, é os seus atos. É como você está usando da sua psique no seu dia a dia. Não é, mais uma vez, o símbolo. É a finalidade do seu sentimento, o seu fundamento com o que você quer. As coisas, elas não vêm por causa do símbolo X ou do símbolo Y. Ela vem por sua causa e das suas atitudes no dia a dia. Muito bom. Bom, como que diz o Espiritismo? Para eliminar a presença ou a influência dos maus espíritos, é preciso eliminar na gente aquilo que os atrai, né? Exatamente. Muito bem falado. Muito bom. Certa vez um dirigente de Umbanda, pai de Santos, ele se chama, ele disse que nunca acenda uma vela para Exu dentro de casa. Porque... Não acenda uma não, acenda 10. Nunca acenda porque o Exu, quando ele chega, ele traz toda aquela negatividade do lugar onde ele estava trabalhando. E minha pergunta, isso não seria mais uma forma de aumentar a forma negativa e o preconceito que as pessoas têm de Exu? Toda certeza. Esse pai de santo, ele é mais um religioso que quando ele estuda, os religiosos filha da puta, eles têm os estudos deles para procurar cercear a liberdade das pessoas. Eles têm uns jeitinhos dele para vou usar isso daqui, que aí eu vou limitar essa pessoa, ela não vai querer sair do meu terreiro, ela não vai querer sair da minha igreja, igual um pai ou uma mãe. Quando ele vê o filho crescendo, ele tem aquele apego descomunal que ele não quer ver o filho com outra pessoa. Ele pensa que ele fez um filho para ter uma cobaia dentro de casa, para ter uma extensão da vida dele ali. Pensa que o filho é um ser, uma existência livre, que ele pode fazer o que ele quiser, como ele quiser e não quiser. Você vai fazer com 18 anos. Vai confiando e vai deixando o seu segredo. E assim é esses caras, essas mulheres, eles criam paradigmas muito bons para você ver. Olha quantos milênios se passaram para o ser humano ele começar a entender que ele é livre para fazer perguntas básicas, para perguntar sobre a fé dele, sobre a sexualidade dele, sobre o que faz ele realmente feliz. Olha quantos milênios demoraram. Porque quando se tinha uma ignorância maior e quando os líderes religiosos ou líderes sociais eles tinham uma influência, um poder maior sobre as pessoas, sobre o que eles diziam ser certo e errado, eles conseguiam colocar todo mundo ali na mesma configuração.
Então, qualquer pessoa que tentasse ser humana, ser livre, exercer sua livre função de pensar, questionar, entender a sua vida e as pessoas à sua volta, elas eram eliminadas. Então, hoje, como você já não pode eliminar, porque está todo mundo gravando com o celular a todo momento, toda hora, você não pode eliminar tão fácil alguém. Então, eles têm que tentar cada vez mais deixar a história mais firme, uma história mais forte, para que você realmente tenha medo de fazer algo que pode melhorar a sua vida. E eu venho a dizer os que não acenderam vela para Exu durante todo o tempo da sua vida, então ouvindo esse diálogo agora, meus filhos, vocês foram feitos de trouxa. Foram feitos de trouxa, atrasaram a vida de vocês para encher o bolso deles. E você está aí com sua vida atrasada, por culpa da puta e por sua própria mão. Qual que é a sua culpa disso? Você permitiu que uma terceira pessoa dissesse o que é bom ou o que é ruim para sua vida. Você não exerceu sua tarefa básica do mundo, que é ser livre. As guerras, existiram muitas guerras por causa disso. A liberdade é uma coisa primorosa do ser humano. Primorosa a ponto de quando ele entende a importância de ser livre. Quando eu digo ser livre, eu não digo ser filha da puta com os outros. Hoje em dia tá tudo deturpado. Esse negócio de ser livre, o povo pensa que ser livre é ser livre para ficar falando a boba do outro, ser livre para ficar maltratando o outro, ser livre para ficar denigrindo a imagem do outro, denigrindo a fé do outro. Não pensa que ser livre é isso, não. Ser livre é você estar no seu ambiente, no seu local, no seu íntimo e poder fazer aquilo que você quer para a sua vida. Isso é liberdade, você exercer suas funções íntimas com plena liberdade, sem ninguém falar nada de você. Ah, você quer tomar café com leite, você quer tomar café com água, você toma, e ninguém vai encher seu saco por causa disso. Voltando à questão do Exu. A língua da pessoa que se feita de trouxa, ela fortificou o que ele é da puta, porque ele vai fazer isso com muitas pessoas, ele vai trazer essa simbologia e deixar ela mais forte. Porque a primeira coisa que uma pessoa dessa faz é, olha, não é para acender vela para Exu. E aí a pessoa fala, mas é aquele, né, curioso, aquele Benjamin das ideias. Ou, não, mas e se eu acender, o que vai acontecer, ó? Pergunta pra fulana ali, o que acontece. Aí fulano acendeu a vela para Exu e o burro deixou o botijão de 10 ligado. O burro deixou o botijão de 10 ligado, a casa dele explodiu. Ah, foi Exu que fez isso. Aí você vai fortificando, você vai tornando a burrada das outras pessoas uma verdade universal. Não é, ninguém tem a verdade universal da fé. Eu sou Exu que eu vim aqui para dizer isso. Eu não tenho a verdade universal da fé. Eu não vim aqui para dizer que os outros devem deixar de acreditar ou não acreditar no pós-morte. Eu vim aqui alertar vocês um pouquinho sobre o que vocês têm que fazer na vida, que é o mínimo ser para você, quando fizer uma merda, você saber e pagar pela merda que você fez, porque você fez essa merda consciente. Você não fez merda porque o seu pastor falou, porque o seu pai de santo falou, você não deixou a sua vida virar esse atraso por causa de terceiro. Se sua vida se atrasou, foi exclusivamente por sua causa. Se for para pagar, se for para se fuder, se foda pelo menos pelaquilo que você sabe que você tem que fazer. Parou aí. Claro, Exu. Seu Caveira, se nota que o senhor é um espírito que não mede palavras. O senhor realmente fala como é e o senhor demonstra que não tem nem a língua presa e nem medo de represália. O senhor sabe que o diálogo viaja para muitos terreiros e como que o senhor responderia a um dirigente que ao escutar isso que o senhor falou, pensa assim, deixa esse Exu pra mim, que eu vou mandar uma magia, vou amarrar ele nunca mais vai incorporar nesse... Eu já tô cuidando dele muito antes, meu filho. Eu vim aqui pra isso. Muito antes de eu aparecer, meu filho já ouvia isso demais. Eu vim dizer que você se fudeu, filho, porque enquanto eu tô aqui, tem milhões surgindo por aí. Vocês não vão segurar a liberdade do ser humano. O ser humano vai ser livre e ele vai entender que ele é forte, de graça, sem pisar na porra do seu terreiro velho, só vende macumba cobrada. O ser humano vai entender a liberdade dele. Ele vai ser feliz. Essa mulher que você fala que ela só serve para ser escrava, para trazer fumo pro seu Exu, para trazer bebida pro seu Exu, ela vai entender que a pomba gira dela, que o Deus dela é muito maior que o seu, e ela vai parar de trazer
coisa para você ficar vagabundando, ela vai começar a criar coragem na vida dela, trazer prosperidade para a vida dela e para a família dela e daqueles que ela ama. Se prepare, porque sua hora já está dita. Não é eu que estou dizendo, não. É a hora espiritual que chegou, meu filho. Essa pergunta foi boa. Eu não esperava ela vir tão fácil assim, não. Mas foi muito boa. Tá respondida? Graças a Deus. Como que então uma pessoa pode fazer, sobretudo esses médiums que não aceitam assim de graça ou qualquer coisa, ou os espíritos que incorporam neles, às vezes não seguem sempre exatamente a cartilha. E aí eles começam a ter esses pensamentos suicidas. Como uma pessoa pode fazer, tanto o médium como uma pessoa, né, que não tem a mediunidade aflorada, primeiro para identificar que não é dela e segundo para neutralizar isso nela? Calma nessa hora agora. Você está falando, está dizendo que a pessoa ela pode ter um pensamento suicida porque ela não ouviu os guias dela? Não, porque ela é uma pessoa que não segue a cartilha e alguém ou fica com inveja, ou alguém quer tirá-la do caminho dela, enfim. A cartilha que você fala é a cartilha que o próprio guia dela passa para ela. Não, a cartilha, por exemplo, alguém está num terreiro, né? Certo. Daí o guia dele se sobressai e a pessoa não tem culpa. É que nem o guia dele fala o Exu dele fala o que tem que falar. E aí ou o dirigente não gosta, ou o visitante não gosta, ou alguém não gosta e faz alguma coisa contra ele. Ou seja, para ele uma demanda contra ele porque o guia dele tomou a frente ali que o dirigente baixou o cabelo. Um exemplo, né? Mas vamos dar exemplo também de pessoas assim, que tá vivendo a vida dela e de repente tá indo muito bem, alguém manda alguma coisa e ela tem um pensamento ali suicida. Certo. Que não é dela. Sim, não, tá entendendo? E mais uma vez você vê, o pensamento suicida, ele não vem sozinho. Tem que ver também como está o caminhar da pessoa, porque se tratando de demanda, a demanda ela precisa de uma comunicação, igual essa que nós está fazendo. Você ligou para o filho, ele teve que atender para poder ouvir sua voz. Assim é uma demanda. Ela só pega se a pessoa ou ela não está agindo conforme que ela realmente acredita. Isso já é ruim. Você diz, por exemplo, que é evangélico, acredita na palavra de Deus. E você começa a agir diferente disso, sendo que você está dizendo que é isso que você acredita, você vai se fuder. E aí entra aquela coisa, vai se fuder não por causa do diabo, vai se fuder com a demanda, porque se seu cérebro não tem discernimento, ele vai aceitar o discernimento que vem de fora. E aí que a demanda começa a trabalhar, porque ela vai trabalhar na energia da atração. Bom, se a pessoa que está errante, se a pessoa não tem um caminho, se a pessoa ela é uma pessoa que ela tem insegurança das coisas que ela diz acreditar, eu vou me alimentar dessa insegurança, eu vou gerar mais insegurança. E conforme você gera mais um sentimento ruim, você aflora aquele sentimento ruim, esse sentimento ruim ele vai desencadear outras coisas, vai desencadear doenças, vai desencadear uma depressão. Mas é bom falar que não, obviamente, quem nunca sofre de uma demanda sozinho. A pessoa sofrer da demanda, ou ela realmente fez uma filha da putagem, ou muito forte de ódio na outra pessoa, sem precedentes éticos, porque é a consciência da pessoa. Quando ela começa a se fuder muito, a consciência vai falar, tá falando das pessoas e não tá medindo, vai se fuder aqui, né? Vai precisa continuar sendo assim. É isso que vai ser da sua vida. Se a pessoa faz isso, ela mesma está ativando a demanda. A demanda é muito mais ativada pela pessoa que recebe essa demanda do que pela pessoa que envia. A pessoa que envia precisa de toda uma manipulação de energia para poder gerar o direcionamento dessa demanda. Agora, se essa demanda vai bater na porta e vai entrar, depende da conduta da outra pessoa para com as demais. Isso, a conduta que vocês tomam, como eu falei, ou a espiritualidade ruim, assim como a boa, ela se achega conforme sua conduta. Se você está numa conduta da putagem, de vício, de sacanagem, de ser filha com os outros, mentiroso, traíra, é isso que você vai atrair para você cada vez mais e mais. Mas isso vai ter uma velocidade 10, digamos assim, velocidade de nível 10. Essa é a velocidade se você não sofreu demanda. Agora, se você é esse tipo de pessoa e você sofre uma demanda
de um bom feiticeiro, nossa, o negócio vai pra mil. Aí o negócio pega, que pega, do contrário não. Agora falando um pouquinho da questão do terreiro, para ninguém vir falar, esse caveira veio para destronar os pais de santos, veio para acabar com os terreiros, longe disso. Eu vim para que cada um saiba respeitar o lugar do próximo. Então, se o pai de santo está lá, ele tem a cartilha dele, o que pode e o que não pode. E o filho, sabendo disso, ainda permite, mais de uma vez, uma coisa é você dar uma passagem ali, o filho não aguentou, porque tem pessoas e pessoas, o filho não aguentou a força, não aguentou a mensagem e soltou no terreiro. E isso magoou ou desrespeitou o pai de santo. O pai de santo vai dar uma chamada. Mas vai daquele filho ficar naquele terreiro ou não. Se o filho toma a chamada e ele continua naquele terreiro, aí ele está sendo negócio. É uma casa qualquer. O terreiro ele é como uma casa. O pai de santo, ele é o pai de santo, a mãe de santo, ele é dono daquela casa. Ele tem as regras dele. Que é bom falar, começar com o tempo, tirar esse negócio da regra do espírito, que é uma tentativa de tomar o pós-morte para si e começar a dar suas verdades. Não, aqui não faz porque eu não acredito assim. Meu Exu me passou assim, 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 ou meu caboclo, ou meu orixá me passou assim, 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 e assim, assim, assim que a gente vai fazer, porque eu concordo que seja assim, e eu acho certo que seja assim. Então, correto, todos que frequentem lá, saibam disso e sigam essa cartilha, porque vocês estão indo na casa de outra pessoa. Essa pessoa abriu a casa dela, abriu os trabalhos dela, os conhecimentos dela para você. Então você tem que dar o mínimo de respeito. Agora, se você não respeita, você segue não respeitando, aí você vai ser demandado. Claro que tem a questão de, digamos que a pessoa desrespeitou. A pessoa não quis desrespeitar, ela só quis dar a mensagem dela, deu a mensagem, o dirigente não gostou e o expulsou já de lá. Falou, ó, aqui você não pisa mais, e além de não pisar mais, vou mandar uma demanda, porque quando você entrou aqui, você estava sabendo que tinha que respeitar isso, isso, isso. Mais uma vez, a demanda vai pegar por quê? Não porque o pai de santo tecnicamente foi ruim, ou porque o pai de santo ele tem uma cartilha de filha da puta. Para mim, cartilha que não permite eu exercer a liberdade de sair do local religioso, seja sair da igreja ou sair do terreiro, uma cartilha de um local que diz que todo mundo ali é livre. Você não pode sair dali, eu falo, eu não quero mais fazer parte disso, e você só não manda, você está sendo filha da puta. Só que se você já falou isso para a pessoa, e a pessoa sabendo que se ela saísse ela ia se fuder, ela vai se fuder um pouquinho. Porque, mais uma vez, porque ela deu essa abertura para a demanda. Ela ouviu que se ela entrasse naquele terreno e fosse sair, ela ia sofrer demanda espiritual. E ela assinou embaixo. Pegou e assinou embaixo. Não, vou entrar. Aí na hora de sair vai se fuder. Por causa de quem? Por causa dela mesma. Que não soube se dar um tempo, ou foi ansiosa demais, ou foi cheia de si demais. Não, vou entrar aqui, porque aqui vai mudar minha vida. Eu tenho fé que aqui é o local. E você tá assinando ali embaixo, sabendo nas entrelinhas que você vai se fuder depois, que você quiser sair, a culpa não é só do pai de santo que gera aquele terreiro. A culpa é sua mesmo. Aqui, antes da sua mensagem final, pelo menos para o primeiro encontro de hoje, depois a gente vê se continua hoje ou na semana que vem com o senhor, mas responde isso. Isso aconteceu em Londres. Terreiro, recebeu o filho incorporou os guias dele lá, filho foi expulso do terreiro. O dirigente falou assim, você vai, mas suas entidades ficam. As entidades ficaram, o outro que chegou incorporou as entidades dele. Como que é? Como é que é isso daí? Ou seja, não tem isso. Vou gastar minha garganta nisso. O que acontece aí mais uma vez? Quero saber um pouco mais disso, que eu também não sou de sair falando sem saber. Você conseguiu ver nessa notícia que saiu se o filho, quando ele entrou no terreiro, ele já estava sabendo que, uma vez que ele saísse, os guias dele ia ficar? Não, ele tinha os guias dele, foi lá, incorporou e tudo, e aí mandou embora. Ele estava visitando o terreiro ou ele já era filho desse terreiro? Ele já incorporava antes, né, os guias dele, daí ele foi no terreiro e ficou filho do terreiro. Claro, não, incorporava. Já tinha os guias e foi nesse terreiro já tendo os guias dele, certo? Isso.
Daí E aí ele ele... foi nesse terreiro, virou filho do terreiro, fez toda a ritualística de iniciação desse terreiro. Isso. E depois... Na iniciação foi dito pra ele que se ele saísse, os guias dele ficavam. Não. Ah, não, então aí não, aí foi filha da putagem do Pai de Santo, com toda certeza. Não, mas Porque ainda não que basta você diga. ver umas coisas básicas, não precisa ser muito longe na espiritualidade. É você juntar um mais um. Como que um pai de santo, ele vai dizer para outra pessoa que os guias dela vai ficar e outra pessoa vai incorporar, sendo que a outra pessoa já tinha esses guias, o pai de santo não sabe como que é a incorporação desse médium que está saindo, ele não sabe qual é a história do médium dos guias dele. Como que de repente ele pega, não, aí é muito universal para mim. Isso aí é teatro. Esse aí caiu no teatro. Baita teatro. Dá agonia. Não cabe. Como que... E o menino acreditou nisso? Ah, ele ficou sem jeito, né? Ele fica da dó, né? Você perder seus guias. Que pariu. Tá vendo, filho? Que as próprias pessoas também não se ajudam. Uma fala bosta. E aí você vai lá e engole a bosta que a pessoa fala. É isso, você que vai se fuder. Quem tá falando bosta já sabe que tá falando bosta. Ele estudou, ele fez os estudos dele pra falar aquilo, pra te deixar inferior. Agora aceitar a inferioridade vai em você. Se meu filho, esse filho e outros filhos daí que têm seus trabalhos particulares ou que estão em terreiro mesmo, fosse parar para realmente ouvir quando a pessoa disse algo que a pessoa foi de conta que ela falou, não, eu não concordo com isso. E a pessoa fosse se intimidar, tá fudido. Não estaríamos tendo essa conversa. Então vai muito do seu ato. A pessoa fala um negócio pra você, assim como uma demanda. Quem decide se intimidar e deixar aquilo fazer valer é puramente você. É igual ocorre em igreja e em terreiros também. E chega, tem sempre aquela pessoa que toda vez ela tem uma demanda, que o pai de santo só passa por ela, ela já cai no chão, começa a se contorcer. Se desde a primeira vez que aquele pai de santo, aquele pastor falou que você tinha um encosto, que você tinha algo ruim, que você ia cair, que você ia tremer, você aceitou aquilo dentro de você, é a ativação da fé inversa. É você ativar a sua fé para deixar os outros fazer da sua fé o que você quiser. E a fé, assim como tem poder milagroso, ela tem um poder destrutivo. Se você acredita que você vai ser destruído pela sua própria fé, ela vai te destruir. Seu corpo vai começar a deteriorar por causa disso. Tá certo. Então, é um pouco ingenuidade misturada com falta de estudo, né? Sim, sempre foi, filho. Por que você acha que as coisas estão só mudando agora? Milênios e milênios depois. Porque hoje não tem como você inventar uma mentira, por exemplo, esse pai de santo fez isso em Londres. Olha onde a notícia já está, olha onde a pensado já está. Se fosse antigamente, ele ia fazer isso em Londres, até o povo saber disso daí, para debater isso daí, ia demorar, gastar milhões. Que foi o que muitas cidades fizeram sem acesso à informação. Por terceiros, você faz e desfaz ali com a sua vítima o que você quiser. Agora, quando a informação se espalha, quando a verdade se espalha, ela não fica no escuro por mim. A sua mentira não vai passar despercebida. Porque você vai ter milhões e milhões se questionando sobre aquilo e conversando entre si. Porque aí já não é você ver a notícia e você vai lá só falar com aquele pai de santo, no particular, e não, você já vai pro seu amigo fulano. O que você acha disso aqui? E seu amigo já te passa uma clareza imensa daquilo. Tipo, fulano, isso não faz sentido, eu tive uma vivência assim, assim, assim. Isso não bate. Se isso batesse, eu tava fudido. Se isso batesse, a Maria ali tava fudida. Se isso fosse verdade, a Elisa ali tava fudida. E não teve isso. Tá todo mundo bem, isso não faz sentido. Esse cara é filha da puta. E aí vocês vão lá e pegam filha da puta. Tá certo. Igual, aproveito para falar que sempre o que eu digo e o que as pessoas dizem é baseado no que elas compreenderam daquilo que escutaram, né? Às vezes a situação lá é até outra, porque é muito assim, né? A pessoa fala assim, eu fiz a prova e o professor foi muito chato, mas ela que não estudou, entendeu? É a dualidade das coisas também, né? O espalhar da notícia tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim também. Então, não sei, pode ter sido completamente diferente ao que chega pra gente, né? Então, vamos lá. Como saber se a pessoa está na religião certa?
ver se ela tá na religião certa. Muito, muito fácil. Muito fácil. Há quem diga, isso não é fácil, não. É fácil. Paz. Você sabe que você tá na religião certa quando você tem paz de espírito. Porque quando você tá se fudendo, faz a sua fé, aquilo que você acredita, te deixa bem. Eu não digo se fudendo, tipo, você tá apanhando em casa e a sua fé te diz que você tem que apanhar em casa porque você não pode levantar a mão do seu marido. Não, não é isso. É quando você passa adversidades na sua vida, no seu cotidiano. Você tem uma discussãozinha ali, você pega um ônibus atrasado aqui, uma pessoa esbarra em você. Essas coisas que tiram uma pessoa desequilibrada do eixo, não te tiram, te deixam na paz. Não é equilíbrio, paz não, vamos falar equilíbrio. Que até a paz, coitada, é muito usada para fins ruins hoje em dia. Agora, o equilíbrio não tem como. O equilíbrio é realmente você estar na linha sem muita desavença, sem muita odulação a sua energia. Tá tudo fluindo. Se fudeu, mas eu direciono isso com a sua fé. Se a sua fé te ensina a refletir seus atos, se a sua fé te ensina a ser uma pessoa mais respeitosa, uma pessoa mais ética com o seu próximo, se a sua fé te induz a olhar o seu cu primeiro para depois olhar o cu dos outros, ou melhor, se ela incentiva você a olhar seu cu e não olhar o dos outros, muito melhor ainda. Porque você olhando o seu, você não precisa olhar o dos outros. Se você não concorda com o que o outro está fazendo das mãos, ou você não faz, ou dependendo do grau de periculosidade que a pessoa está fazendo, você denuncia ou procura ajuda. Uma ajuda para aquela pessoa ali que está se fudendo. Mas você não sai do seu eixo. Você não chega em casa falando, olha o que fulano ou fulano falou. Olha, esse fulano não sabe o que fala. Você nem se importa. E fulano fala, você absorve se você quiser. Então, de uma conversa de 2 horas com a pessoa no seu dia, digamos que a pessoa seja até de outra religião, você tem lá suas discordâncias, com certeza você vai ter, mas ela falou uma coisinha interessante ali que te ajudou. Vai de você absorver aquela coisa que te ajudou e que te fez melhorar algo na sua vida, ou você ficar com aquela 1h50 de todas aquelas coisas que você não concordava de tudo e trazer aquela raiva de você. Fulana ficou 1h50 falando que macumba é do mal, que tem que queimar terreiro mesmo, que pai de santo é filha da puta, que só tem salvação na igreja dela. Aí você absorver isso para a sua vida. E vai de você pegar a coisa boa que fulana falou. E também ficar perto daquela fulana. Dependendo da situação, você não precisaria nem estar ali perto. Mas muitas vezes você mesmo se deixa se pôr nessa situação. Tá certo. Lá o eixo. Então é isso. Seu Caveira, alguém pode estar curioso, antes da sua mensagem final, se pudéssemos vê-lo, o que veríamos? Que aparência o senhor se plasma aí? A aparência que eu mostro pro filho, você fala, né? É a minha aparência de agora. Como eu me mostro pro meu filho, você quer dizer? Isso. Perfeito. A minha aparência é o que vocês estão acostumados a ver com a questão da morte. Eu uso uma capa fechada, mostro apenas o rosto e utilizo uma foice, que ela é um pouquinho maior que eu, para não perder o corpo de vista. Essa é a minha aparência, bem simples. Caveirinha básica, minha capinha para minhas macumbas e minha foice de cortar um cortado de mão. Essa é a minha aparência e eu trabalho no cemitério. Cemitério é onde os trabalhos específicos são feitos. É onde a ligação do filho foi feita. Outra coisa aí para aproveitar já, esse negócio de que você vai pro cemitério e você atrai coisa ruim. É mais uma que se você bota fé nisso, você vai trazer coisa ruim para sua casa, porque você acreditou nisso. No cemitério não tem nenhuma coisa ruim. Tudo que tem lá tá morto já. Tudo que tem lá é espírito fazendo o seu trabalho da forma que tem que fazer. Quem vai atrair ou se manter neutro aonde está indo é você e sua cabecinha. Se sua cabecinha abraça as ideias que vai chegar lá no cemitério e vai trazer um monte de bicho para sua casa, aí é você. Claro que também isso não é um convite para você ficar fazendo o cemitério de parquinho. Lembra da questão da simbologia para sua cabeça. Se você está mostrando para sua cabeça que você brinca e desbrinca no cemitério, mas dia menos dia, de tanto brincar, você vai ouvir uma história que vai mexer com sua cabeça. E aí ela vai pegar todo esse tempo que você brincou de parquinho no cemitério e vai converter na maldição. E aí você vai tomar no cu.
mas não é pelo cemitério propriamente dito, não é pela espiritualidade que lá trabalha propriamente dito, que lá é tratada. É mais uma vez, é o ser humano que decide o que entra e sai na vida da espiritualidade. Exclusivamente o ser humano. É nem Deus manda para você automaticamente. Ele fala, a cruz que Deus me deu para carregar, ou a bênção que Deus me deu, Deus te deu, Deus fez a vida. O que vocês fazem depois dela é problema de vocês. A ajuda que ele dá é a espiritualidade, já a existência espiritual. Os seres que você atinge já é a ajuda que você tem. Mais que isso, não tem ninguém escolhido de Deus nem do demônio aqui não. É todo mundo com sua liberdade, suas responsabilidades, seus afazeres, com suas responsabilidades. Paro aí. Seu Caveira, aproveitando aí um parênteses, uma pessoa me disse, se você tem consciência que o Exu Caveira trabalha no cemitério, aí um dia você vai no cemitério, não faz uma saudação para ele, daí você não está protegido lá dentro. O que o senhor diz? História até tal ponto. Porque aí eu volto com essa pessoa que deu essa missão do Exu Caveira, ela frequentou o terreiro, ela realmente absorveu na mente dela, se ela entrar no cemitério, ela tem que saudar o Caveira, se ela já tem isso, e isso não é uma coisa que às vezes até você escolhe, você ouve o negócio, às vezes você nem deu atenção, mas sua cabeça falou, opa, tem informação aqui de que se entrar no cemitério, tem que saudar o Caveira. E às vezes você nem ligou muito essa informação, e aí você vai no cemitério, e quando você sai, que você lembra disso, aí você se fudeu mais uma vez, por pura displicência sua, que não deu a devida atenção no que você estava ouvindo. É importante vocês ouvir quando alguém está falando. Enquanto um burro fala, outro abaixa a orelha, por um significado muito importante. Toda informação que chega nos seus ouvidos, seja música, seja conversa, seja música e conversa, só que vocês têm. Qualquer coisa que chega nos seus ouvidos ou na sua visão, se você não tem um fundamento para aquilo, se você não dá um fundamento para aquilo, ou se você já aceita o fundamento que está dando, isso vai ficando vago na sua cabeça, vai jogando no seu subconsciente. E seu subconsciente, ele é uma batedeira que não para. Ele está misturando tudo ali ao mesmo tempo, em toda hora. Então, se você não deu significado, ele vai puxar aquele significado aleatoriamente. E aí você se fode. Você ouviu isso, não fez nada com isso, deixou vago na sua mente, saiu do cemitério, bateu aquele pezinho na consciência, inicialmente você se fode. Não é uma coisa para a vida toda também. Você se fode, aí vai de você continuar se fudendo ou gerar um novo fundamento para quebrar esse paradigma que sua mente gerou, essa maldição que sua mente gerou, digamos assim, para ficar num sentido espiritual. Sua mente mesmo gerou aquela maldição para você. Cabe você dar um fundamento para quebrar essa maldição que ela gerou. Saravá, o Exu Caveira. Saravá. Seu Caveira, qual que é a mensagem? Salve. Qual é a mensagem final que o senhor tem para o encontro de hoje? Hoje a mensagem final. A mensagem final é que não se preocupe, não esquente sua cabeça com o que vem depois da morte, se você já tem conhecimento e acesso ao que existe antes dela. E uma coisa fundamental é a sua liberdade. Foque na sua liberdade. O paraíso é ser humano, é ser livre. Claro, Exu. Então aí, uma pergunta extra, assim, para quem ficou aqui até o final. O senhor pode aparecer, ou o guia de uma pessoa pode aparecer para ela no sonho, se ela pedir? Eu não. Mas se ela pedir, provavelmente. Eu só ouvi esse negócio aqui, esse diálogo nosso. E ela pedir, com certeza ela vai ver a primeira intuição dela. A Caveira do diálogo apareceu para mim. Não, eu não apareço. Mas eu posso dar um toquezinho nos amigos aqui e falar, ó, ele fulano ali tá chamando você, vê ali se vale a pena perder seu tempo. E aí, esse outro espírito, trajado de caveira, se é o que essa pessoa vai pedir, vai estar com essa pessoa, vai aparecer para essa pessoa. Eu mesmo, esse negócio de um homem que no outro, eu falei com o seu Exu ou o seu preto velho. Não, vocês não têm a mesma cabeça já para isso.
A única coisa que o ser humano tem em comum, universalmente, é a sua liberdade. O ser humano nasce livre. Quem cria a prisão depois, quem cria paradigma e história triste é o próprio ser humano. E, boa, 2 mensagens agora. Que mensagem o senhor dá pra pessoa que ouviu e não gostou, e falou, esse aí é fingimento, tá estragando com a minha religião, e eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar de fazer vou cuidar de fazer o necessário para esse médium ter problema na vida dele. A primeira mensagem que eu dar para essas pessoas que podem pensar assim, eu não acredito que vai existir, mas capaz. E depois para o seu filho mesmo, que às vezes fica um pouco receoso, porque isso vai para um monte de gente, né? Sim. A mensagem que eu deixo é: se você não gostou, que ouviu, compartilhe com os seus, ensine os seus a fazer diferente do que eu disse. Só não encha o saco dos que não são seus, porra. Se você vai sair difamando, falando isso no filho, traz pelo menos a pichorra para você. Não coloca a Bíblia, não coloca o fundamento do seu terreiro como universal. Segura seus B.O. Os B.O. do meu filho segurou eu, segurou ele na falange. Nossos fundamentos e nossos trabalhos, nós já temos que ir para ficar protegido. Mas, Giba, não é errado você pensar isso. Errado e perca de tempo vai ser você gastar sua vela, gastar sua voz, gastar espaço, tempo, para tentar fazer alguma coisa com esse filho aqui. Se fosse para esse filho aqui ter medo de alguma coisa, se ele acreditasse na sua velhinha de noite, ele não tinha nem acendido a vela inicial para mim. Parou aí. Taroeixo, graças a Deus, fico contente. Salve a banda, salve aqui banda, salve a banda. Graças a Deus. Que todo mundo seja abençoado na medida que se abre para essas bênçãos, né? E se assim seja, sejam livres, pelo amor de Deus, sejam livres. Até, principalmente, quem não gostar. Antes de pensar que não gostou, pensa se você está sendo livre. Se você realmente está bravo, porque eu lhe ofendi diretamente em algum momento, ou porque eu fiz você não está entendendo a liberdade, e você não está vivendo como você mesmo para viver, para ser livre. Boa, eu gostei dessa mensagem aí, viu? É verdade, a pessoa não tá sendo livre porque ficou ali enganchada, né? Tá presa ali com o negócio. Às vezes tá brava com a... Não é nem comigo, às vezes ela é com ela mesma. Porque às vezes demora para nós ver. Meu filho, viu? Esse filho aqui, ele não começou esse trabalho que ele era tudo certo, porque ele tem o dom da verdade, muito pelo contrário. Ele entendeu que ele era falho. O ser humano, todo ser humano era falho. Então, se ser humano já tem suas falhas consigo, por que não pode ter sua plena, sua vontade de acreditar? E faça uma pequena adição aqui, honrosa, porque todo esse trabalho de macumba, tudo isso que foi dito, tudo isso que foi começado aqui nesse diálogo, isso só existe porque uma crente serviu de exemplo para esse menino. Uma crente, viu? Uma crente, existe uma crente na vida desse menino. Ele cresceu vendo ela como exemplo. Ele viu ela sozinha, fazendo as orações dela. Ele viu ela sendo criticada, porque ela sabia, ela lembrava dos versículos da Bíblia, mas ela não sabia ler. Ela teve toda a Bíblia, não toda, aí vai ser um exagero, mas tudo que ela aprendeu da Bíblia, que ela pegou para si, ela tem na mente dela, e ela não sabe ler até hoje. E muitos criticaram ela, difamaram ela, e isso nunca afetou essa senhorinha, a vida dela. Vive a vida dela, a fé dela, ela tem um amor a fé pelo evangelho, que ela cresceu certo, gigantesco, e nunca precisou fazer mal, nunca precisou desfazer de macumba. Nunca isso, pelo exemplo para ele. Então ele olhou e falou, se minha tia, ela é feliz, tendo a fé dela, fazendo tudo isso que ela faz sozinha, porque ela se auto-preenche de maneira espiritual, então eu vou me auto-preencher no caminho que eu achar o que faz sentido, tá? Claro aí. E aí você vê que as espiritualidades, depende do nome, elas estão interligadas. Está todo mundo aqui fazendo o seu trabalho e servindo de professor para vocês. Basta vocês saberem ouvir, saberem se respeitar. Claro aí.
Para o Exu. Saravá, o Exu Caveira. Muito obrigado, senhor Caveira, por esse encontro de hoje. E vamos esperar que, se for da vontade de Deus, se o senhor tiver disponibilidade, a gente fale novamente em breve. Não temos que nos falar. Em breve nos falamos, porque, como você falou, vai ter quem passa coisa ruim por um mundo, vai ter quem vai chegar no seu local e vai falar que tudo que eu disse aqui é baboseira, que a liberdade é um pecado, a liberdade é vida, o Exu castiga mesmo. Ela vai falar isso. E eu tenho que voltar aqui para falar aqui de novo. Claro, e salve. Salve, que assim seja. Muito obrigado. Até breve. Agradeço. Seja abençoado seus caminhos, axé, força e esperança na sua vida. Muito obrigado. E que recado o senhor dá para as pessoas que dizem que Jesus realmente voltará? Eu digo que se isso lhe faz bem, meu filho, siga nesse intuito. Só não encha o saco de ninguém. Não vá dizer pro macumbeiro que ele tem que virar cristão, porque senão ele vai padecer no inferno. Não vai encher o saco da sua mãe, do seu filho, para dizer que sua fé é maior e que ai de você quando Jesus voltar. Quem tem que se preocupar com a volta de Jesus é você que acredita na volta dele. Porque você sim vai ser cobrado. Se a sua cabecinha pensa que Jesus realmente vai vir na terra para separar o joio do trigo, que é separar o que acredita nele do que não acredita, é você que tem que estar muito bem firmado, que é a sua própria consciência que vai lhe cobrar depois. É só não fazer fofoca. Você não tem que acordar e sair falando das outras pessoas, não. Você fala do que você acredita e se alguém vem te perguntar, você fala, ó, fulano é assim, eu não gosto. Isso que fulano faz, eu não gosto, não acho certo. Acho ridículo, acho capona, acho irritante, acho miserável. Aí sim. Agora só o fato da pessoa ter o pensamento dela, ou ela falar com ela mesma, com os amigos dela, isso aí na caveira não tem problema. Só não encha o saco daquele caveira ou daquela pessoa desnecessariamente. Porque eu volto a dizer, espiritualidade e energia é para vocês aqui manipular. Então vocês vão poder manipular da forma que vocês quiserem. Daqui para cima, mas Jesus não vai queimar essa pessoa, Jesus não vai matar essa pessoa. Jesus está pouco se fudendo com essas pessoas lá em cima. Jesus já fez a parte dele, já deu o recado dele. Como que vão usar o nome dele depois? É problema de vocês. É a finalidade que vocês vão dar para o nome dele. Ele não vai ficar chateadinho, não vai chorar, nem lhe cobrar, nem nada. Isso aí é sua própria consciência que vai fazer. Ou a pessoa que você debandou, ou as pessoas à sua volta, é que vão te condenar pelo que elas acham que Jesus iria sentir ou iria fazer. Jesus está pouco se fudendo com essas pessoas lá em cima. Jesus já fez a parte dele, já deu o recado dele. Como que vão usar o nome dele depois? É problema de vocês. É a finalidade que vocês vão dar para o nome dele. É você que tem que estar muito bem firmado, que é a sua própria consciência que vai lhe cobrar depois.